Como criar um sistema utilizando inteligência artificial, mesmo sem entender de código, integrando ainda assim meios de pagamento? É isso mesmo, você consegue colocar meios de pagamento para receber pagamentos dentro de um sistema que você construiu inteiramente com inteligência artificial, mas você precisa ter a ferramenta certa, entender como funciona essa metodologia e como fazer. E eu vou te mostrar tudo isso nesse vídeo, não é complexo. Independente se você tem ou não conhecimento em código, eu vou te mostrar como que você faz isso, as ferramentas que você vai usar e as configurações que você precisa fazer, mas você precisa ficar até o final deste vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como que esse sistema foi criado inteiramente utilizando a inteligência artificial. Então ele é um sistema completo com diversas telas e basicamente ele é um sistema que ele vai ser utilizado para desenvolvedores se prepararem para algumas vagas de tecnologia, entrevistas e assim por diante. Ele foi inteiramente criado com inteligência artificial e é isso que eu vou te mostrar nesse vídeo e não foi complexo, porque mesmo se você tivesse ou não conhecimento em código, tem como fazer. Com essa ferramenta que eu vou te mostrar, com essa metodologia que eu vou te mostrar, conseguir criar o seu próprio sistema, independente do nicho que for, seja para sua empresa, para o seu negócio e assim por diante. Vamos voltar aqui que eu vou te mostrar como foi todo o processo, qual ferramenta eu utilizei e como que a gente chegou nesse resultado final, tá? Basicamente eu utilizei essa ferramenta aqui, o V0. O V0 é uma ferramenta da Vercel, que a Vercel é uma empresa que a princípio ela começou com hospedagem de aplicações front-end, de sistemas e assim por diante, e o V0 é uma ferramenta da Vercel que ele utiliza inteligência artificial para criar suas aplicações, seus sistemas, não só o front-end, que é a parte de layout, etc., mas ele cria tudo, então integrado com banco de dados, com a persistência das informações, você consegue até mesmo utilizar inteligência artificial dentro dos seus projetos. Se você quiser depois ver um projeto com inteligência artificial, comenta aqui embaixo que eu consigo gravar um outro vídeo criando um projeto aqui no V0 e utilizando inteligência artificial, tá? Então eu vim aqui no V0, basicamente comecei com um prompt inicial. O seu prompt inicial ele não precisa ser muito trabalhado, uma vez que você encontrar aqui o V0, v0.app e acessar, o seu prompt inicial ele não precisa ser muito trabalhado, tá? Ele pode ser um prompt inicial simples escrevendo aquilo que você quer criar, porque depois você vai modelando a sua aplicação de acordo com as coisas que você vai criando. Então, preciso que corrija isso, preciso que corrija aquilo, preciso que mude uma coisa, mude outra, enfim. Você consegue fazer essas adaptações ao longo do tempo aqui no V0. E o que eu fiz? Deixa eu entrar até aqui na aplicação. Eu tenho várias aqui, mas é essa aqui, DevPrep. E eu vou puxar a conversa lá para cima. Deixa eu trazer ela mais. Beleza, lá no início. Enquanto ele carrega a tela aqui, que basicamente é essa mesma tela, tá? Cadê? Tá, e inclusive esse sistema... eu acho que ele perdeu a conversa aqui, mas eu iniciei ela 8 dias atrás. Eu disse para ele que queria, a princípio, criar uma aplicação, um sistema para simular entrevistas técnicas da área de tecnologia e assim por diante. E aí, a gente fez essa criação aqui e ele criou toda essa aplicação para mim. Eu vou só dar uma passada na aplicação inteira aqui para você entender como que ela funciona, tá? Deixa eu abrir ela aqui de novo para vocês entenderem. Então, ela tem login, ela tem fluxo de esqueceu senha. Inclusive, eu consigo até simular um esquecimento de senha aqui, cadastrar a conta, enfim, fazer todo esse fluxo aqui. Se você quiser ver todo esse fluxo funcionando, você pode comentar aqui embaixo que eu gravo num outro vídeo. Ele funciona no login já autenticado com banco de dados em cima de um usuário que foi criado. Ele funciona da seguinte forma, ele tem alguns créditos, né, para serem usados, o perfil do usuário que está logado, com histórico de consultas ou de keys ou testes que ele fez, e créditos. Sempre que a pessoa cria uma conta, ela vem com 5 de crédito que ela pode usar. Esses créditos são consumidos de acordo com o que ela for fazendo aqui. Por exemplo, se ela for fazer um desafio de código, alguma coisa nesse sentido, cada desafio consome uma quantidade de crédito. Então, se ele vier aqui, eu quero fazer esse desafio, vai consumir 2 de crédito. Ou se ele quiser, por exemplo, não quer fazer o desafio, mas ele quer fazer um quiz, né? Que tem a parte dos quiz lá. Então, ele pode vir aqui e pode fazer um quiz. Por exemplo, quer fazer um quiz de front-end com algumas perguntas de algumas tecnologias de front-end, ou de back-end, ou no geral, né? Ele consegue vir aqui e consumir créditos para seguir essas perguntas. Deixa eu só seguir por uma aqui, vou colocar qualquer resposta e você vê que os créditos lá já foram consumidos assim que eu iniciei, tá? São 10 perguntas e de acordo com a quantidade de pergunta, ele consome a quantidade de crédito, tá? E me dá um resultado final aqui
muito bom, muito legal. Eu consigo voltar e, enfim, seguir. Eu consigo comprar créditos, né? Que essa é uma parte bem interessante. Se a pessoa quiser comprar 5, 10, 5, 15, 30 créditos, ele consegue comprar. E isso aqui envia ele para um gateway de pagamento. Ele está em test mode porque eu estou aqui dentro da Vercel, mas na versão final dele ele já está ok. A pessoa coloca as informações aqui e faz o pagamento. E basicamente faz a recarga de créditos que ele consegue voltar e utilizar e assim por diante. E como que você faz isso? Deixa eu abrir o Mero aqui. Então você vai precisar basicamente disso aqui. Criar a sua conta no VZero. Então você vai vir, vai criar a sua conta lá no VZero, a sua conta gratuita inicialmente, você vai criar lá no VZero, você não precisa pagar nada para criar a sua conta lá. E o site é vzero.app, tá? v0.app, tudo minúsculo, v0.app. Você cria sua conta no VZero. Depois que você criar sua conta no VZero, você vai precisar vincular a um meio de pagamento, né? Que a gente chama de um gateway, tá? O gateway de pagamento, tá? Você pode utilizar outros gateways de pagamento, você pode trabalhar com Mercado Pago, você pode trabalhar com link de pagamento, link de redirecionamento, você pode trabalhar com o gateway de pagamento que você preferir, mas para aplicações web, para você conseguir utilizar a inteligência artificial para te ajudar ali, eu recomendo que você use a Stripe, tá? Não é patrocínio nem nada do tipo, mas a Stripe ela tem uma integração muito fácil com sistemas web, que são esses tipos de sistemas que vão requerer assinatura, que são sistemas do tipo SaaS, e você consegue integrar com muita facilidade com eles. Então o gateway que eu estou utilizando é a Stripe, que é essa aqui, stripe.com, tá? É muito fácil, se você não tiver uma conta, você consegue criar sua conta gratuita. Talvez ele vai pedir algumas verificações de identidade, porque como se trata de pagamento, eles precisam ter esse controle, né, do que foi feito, do quem que é aquela pessoa, se aquela pessoa realmente existe. Então eu utilizei a Stripe, que é o meio de pagamento. Depois de você criar a sua conta no Stripe, ele vai te pedir alguns detalhes, e isso aqui eu vou recomendar que você preste atenção, tá? Porque quando você cria a sua conta no Stripe, ele vai pedir duas informações para você, que é a sua chave secreta, a sua chave de produção e depois uma questão do webhook. Você consegue achar todas essas informações aqui dentro da Stripe, dentro da sua conta. Uma vez que você fizer login, você tem acesso à sua chave secreta, o webhook e outras informações que você consegue utilizar dentro do sistema. Você cria esse webhook, que ele é um pouco, não é difícil, muito difícil, mas você consegue pesquisar por ele aqui, mas ele vai exigir algumas configurações. Ele vai pedir o URL do site, vai pedir algumas outras coisas para você conseguir criar o seu webhook ali, tá? Essas são as únicas coisas que você vai precisar, e a partir disso os pagamentos já começam a cair na sua conta assim que alguém conseguir acessar o seu sistema. Isso, você pode configurar o seu domínio, né? Então a questão do domínio, para você colocar ele acessível numa URL que não seja .vercel.app, você consegue comprar um domínio e adicionar na Vercel, tá? Simples assim, você consegue comprar um domínio e adicionar na Vercel sem dificuldades. E aí você precisa só vir aqui em configurações. Eu estava mostrando o meu rosto, mas está aqui o sistema. Basicamente está aqui o sistema. Eu vim lá na VZero, eu vim aqui em Settings, configurei o meu domínio, vim aqui em Domains, coloquei o meu domínio, coloquei em adicionar domínio, ele me redirecionou para a Vercel. E eu adicionei um domínio, por mais que ele não está aparecendo aqui, ele já está vinculado aqui, né? Foi um domínio que eu comprei lá no Namecheap, devprep.coach-tech-software. E o Namecheap tem alguns domínios bem baratos que você consegue encontrar, né? Não são domínios talvez .com.br e tudo mais, mas são domínios baratos que você consegue pagar ali por ano, por exemplo, .store, $98 ano. Enfim, tem vários tipos de domínios do mundo inteiro, né? Não são domínios só .com.br ou algo nesse sentido. E basicamente você cria esse sistema todo com prompts. Então você pode ver os prompts aqui. Eu pedi para ele corrigir uma coisa ou outra. Eu procuro passar o máximo de detalhe possível. Se está dando algum erro, eu venho aqui na parte de terminal dele, que é isso aqui, que é o console terminal. E se ele está acusando algum erro, eu copio esse erro que está no terminal dele e colo, ou nos logs aqui, né? Venho aqui, vejo o erro que ele está logando e colo esse erro. E assim por diante, tá? Inteiramente feito com Vercel, conectado com Stripe, conectado ainda mais com a questão de envio de e-mails. Então esse sistema ele dispara e-mails, tá?
Então a pessoa está sem acessar 3 dias, 7 dias, ou surgiu uma promoção de compra de crédito, ele dispara e-mails e assim por diante. Se você quer acompanhar mais conteúdo como este, de você utilizar a inteligência artificial para construir o seu sistema, os seus softwares, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, de comentar, engajar, compartilhar, para que esse vídeo chegue até mais pessoas. Fechou? Até a próxima.